O sol da tarde mergulhava abaixo do horizonte, lançando sombras alongadas pelas movimentadas ruas da cidade. Eu permaneci à janela, observando-a preparar sua mala de fim de semana com uma facilidade experiente. Tem certeza de que sua mãe precisa de você neste fim de semana? Parece repentino, eu comentei, tentando manter a voz leve, embora uma faísca de suspeita tenha se acendido dentro de mim. Ela fechou a mala com o zíper e me lançou um sorriso tranquilizador. Sim, ela tem se sentido um pouco sozinha ultimamente. Achei que ia surpreendê-la. Você sabe como ela é. Sua explicação foi fluida, talvez até demais, e ela evitou meu olhar, concentrando-se em ajustar seu cachecol. Eu poderia ir com você, ajudar em casa, eu ofereci, dando um passo mais perto. A ideia tinha acabado de surgir na minha mente, em parte por preocupação, em parte devido à dúvida persistente de que algo não estava certo. Ela riu, um pouco rápido demais. Ah, querido, isso é fofo. Mas você sabe como ela é antiquada. Vai ser um pouco demais com você lá. É só um fim de semana só para garotas, sabe? Eu acenei com a cabeça, embora a inquietação se instalasse mais pesada em meu peito. Claro, eu respondi, forçando um sorriso. A porta se fechou atrás dela com um estrondo definitivo que ecoou como a palavra final em uma discussão que eu não tinha percebido que estávamos tendo. Algo sobre isso não fazia sentido. A mãe dela morava na cidade vizinha, uma viagem fácil, mas ela raramente a visitava sem que eu sugerisse. Impulsivamente, peguei minhas chaves e a segui a uma distância segura enquanto ela dirigia para a cidade, longe da direção da casa suburbana e pitoresca de sua mãe. As luzes da cidade borravam-se, cada uma alimentando o fogo da minha suspeita. Ela parou no estacionamento de um hotel no centro, não do tipo sofisticado que se esperaria para uma escapadela romântica, mas também não um lugar que alguém escolheria sem um propósito específico. Eu a observei de do outro lado da rua enquanto ela entrava no saguão, com os ombros firmes de uma forma que sugeria determinação mais do que uma visita casual. Minutos depois, ela não estava sozinha. 2 homens se juntaram a ela na entrada, gêmeos idênticos, altos e Strickland. Meu coração afundou, o riso dela, leve e despreocupado, chegou até mim do outro lado da rua onde eu estava escondido nas sombras. O trio desapareceu dentro, e eu lutei contra o choque e a traição que subiam pela minha garganta. Eu precisava saber a verdade. Impulsionado por uma mistura de raiva e devastação, atravessei a rua, meus passos pesados com o peso de um desgosto iminente. Eu não pensei ou não planejei. Cheguei à recepção, ofegante e desesperado. Número do quarto da Jenna Lovay, por favor. É uma emergência, eu disse, com a voz áspera de emoção. O recepcionista, percebendo a urgência, hesitou apenas um momento antes de me entregar um cartão-chave. Não perdi o olhar simpático que ela me lançou enquanto eu me virava em direção aos elevadores. O corredor até o quarto dela parecia uma marcha para minha própria execução. Cada passo era um golpe no meu coração, cada respiração uma facada de traição. Parei em frente à porta, minha mão tremendo enquanto segurava o cartão-chave. Os sons abafados de risadas e conversas filtravam-se pela porta, cada um escárnio. Passei o cartão e entrei no quarto, despreparado para a cena que me esperava. Lá, os 3 deles, em uma indiscrição, olharam para cima com choque. Os olhos de Jenna encontraram os meus, arregalados com horror e algo que parecia culpa. Eu posso explicar, ela começou, sua voz um sussurro contra a tempestade da minha raiva. Mas eu não consegui ouvir. As palavras falharam enquanto o quarto girava ao redor, a traição era profunda demais, o ferimento muito recente. Meu mundo, como eu conhecia, tinha se despedaçado. Sem dizer uma palavra, eu me virei e saí, o som das súplicas dela abafado pelo estrondo nos meus ouvidos. O ar frio da noite era um contraste agudo com a minha pele aquecida enquanto eu me afastava, a sensação de finalidade do momento se instalando. Eu já tinha visto o suficiente, o meu casamento tinha acabado. O restante da noite foi um borrão de raiva e sonhos despedaçados. Pela manhã, a decisão estava tomada. Eu iria confrontá-la, e nossa vida juntos chegaria ao fim, tão repentinamente quanto aquele fim de semana enganador havia começado.
A intriga das sombras havia revelado uma verdade dolorosa, e não havia volta. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, lançando um brilho severo sobre os restos das revelações da noite anterior. Eu sentei na beirada da nossa cama, o silêncio do nosso apartamento ecoando mais alto do que qualquer discussão que já havíamos tido. A resolução da noite passada transformou-se em uma determinação fria. Hoje, eu confrontaria a Jenna. O som da chave na fechadura foi como um tiro na quietude. Ela entrou, com os olhos inchados de choro e a postura derrotada. No entanto, havia uma intensidade em seu olhar quando ela me viu sentado ali, esperando. Precisamos conversar, eu disse, minha voz firme apesar da turbulência interior. Ela suspirou, colocando a bolsa no chão com um baque. Eu sei. Eu te devo uma explicação. Quem são eles? Eu perguntei, indo direto ao ponto. Eles são amigos, ela hesitou, torcendo as mãos. Da faculdade. Não era o que parecia. Eu ri, amargamente com dureza. Jenna, eu não nasci ontem. Era exatamente o que parecia. Ela estremeceu com o meu tom, mas assentiu, resignando-se à verdade. Ok, sim, era. Mas não é só um caso passageiro. Eu tenho me sentido presa, confusa. Eu não sabia como te contar. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida na porta. Frustrado, fui até lá e a abri com força. Um homem estava ali, na casa dos 30 anos, com uma expressão preocupada no rosto. Oi, sou Eric, o irmão da Jenna. Ouvi que havia problemas e vim assim que pude. Sua presença foi inesperada. Jenna nunca tinha mencionado ter um irmão. Eu disse, minhas suspeitas momentaneamente desviadas pela sua chegada. Eric entrou, seus olhos saltando entre Jenna e eu. Eu estive conversando com a Jenna sobre a situação dela. Acho que podemos resolver isso sem muito drama. Jenna acenou para o irmão e depois olhou para mim. Por favor, podemos só conversar sobre isso? Eu sei que estraguei tudo. A sala ficou cheia de um silêncio tenso enquanto todos nós nos sentávamos. Eric assumiu a liderança. Olha, o que a Jenna fez foi errado, mas há mais por trás disso. Ela tem passado por muita coisa. A doença da nossa mãe, o estresse no trabalho, tudo isso se acumulou. Eu ouvi, cético, mas disposto a ouvi-lo. A postura de Eric sugeria que ele estava acostumado a limpar bagunças. Por que você não veio até mim? Por que eles? Eu perguntei a Jenna, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu pensei que você me deixaria se soubesse como eu estava me sentindo quebrada, ela sussurrou. Eric interveio, o que precisamos é de um plano. Jenna concorda em fazer terapia, e vocês dois tiram um tempo para resolver as coisas. Sem decisões precipitadas. Sua proposta pairou no ar, carregada de implicações. Eu pensei, o peso da minha aliança de casamento de repente opressivo no meu dedo. Ok, eu finalmente disse. Vamos tentar do seu jeito. Mas eu preciso de espaço e honestidade a partir de agora. Jenna acenou com a cabeça, alívio misturado com lágrimas nos olhos. Obrigada. Sinto muito, nunca quis te machucar. Eric se levantou, oferecendo um aperto de mão. Eu ajudarei no que puder. Vamos considerar isso um novo começo, ou pelo menos uma pausa, para avaliar tudo. Enquanto eles saíam juntos, o apartamento parecia vazio, mas carregado com o potencial de mudança. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de incertezas. Mas havia também uma faísca de esperança, uma possibilidade de que, talvez, apenas talvez, as coisas pudessem se recompor. A intriga do que viria a seguir era tanto aterrorizante quanto necessária, e eu me preparei para o que viesse a seguir. A cidade zumbia com o fervor típico de uma segunda-feira de manhã, mas meu mundo parecia se mover em câmera lenta. O acordo de dar um tempo a Jenna significava ficar no apartamento do meu amigo Tom. O lugar dele, bagunçado e aconchegante, oferecia um contraste agudo com o silêncio estéril do meu próprio, agora que Jenna havia ido ficar com o irmão dela, Eric.
Cara, isso está uma bagunça, disse Tom, me entregando uma xícara de café, a testa franzida de preocupação. Tem certeza de que não quer simplesmente ir acabar com isso? Eu dei um gole, sentindo o calor do café combater o frio da dúvida. Preciso entender tudo primeiro. Se há uma forma de consertar isso, devo a mim mesmo encontrá-la. Tom acenou com a cabeça, sentado à frente de mim na pequena mesa da cozinha. Então, qual é o plano? Primeiro, preciso encontrar aqueles gêmeos novamente. Preciso ouvir o lado deles da história. Tom levantou uma sobrancelha. Você acha que isso é sensato, cara? Confrontar eles pode causar mais problemas. Eu preciso saber se há mais nisso. Além disso, Eric parece achar que conversar é parte do processo de cura. Com a bênção relutante de Tom, eu saí para o hotel onde tinha visto Jenna com os gêmeos pela primeira vez. A mesma recepcionista estava na mesa de atendimento, e seu reconhecimento foi imediato. De volta novamente, ela perguntou, com uma nota de simpatia na voz. Sim, preciso falar com os hóspedes do quarto 204, eu disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Ela hesitou, então suspirou, digitando no teclado. Eles fizeram check-out, mas deixaram um número de contato para emergências. Você poderia ligar para eles? É importante. Minutos depois, eu estava ao telefone com um dos gêmeos Mark. Sua voz estava calma, surpreendentemente acolhedora. Não queríamos causar problemas. Estamos dispostos a nos encontrar e conversar se você achar que ajudará, ele disse. Concordamos em nos encontrar em um café próximo, um lugar aberto e público que parecia neutro o suficiente. Eu cheguei cedo, os nervos à flor da pele enquanto observava cada rosto. Os gêmeos, Mark e Jason, chegaram juntos, suas características idênticas marcadas por expressões sérias. Obrigado por virem, eu comecei, minha voz firme. Preciso entender o que aconteceu. Jason, o mais falante dos dois, acenou com a cabeça. Conhecíamos a Jenna da faculdade. Era para ser um reencontro, apenas colocando a conversa em dia. As coisas escalaram, mas não sabíamos de você ou do que ela estava passando. Mark acrescentou, não estamos aqui para arruinar vidas. Nos deixamos levar pelo momento, e por isso, pedimos desculpas. A sinceridade deles fez minha raiva diminuir, substituída por uma mistura confusa de alívio e tristeza. Jenna disse algo sobre seus sentimentos? Sobre o motivo. Ela mencionou se sentir presa, como se estivesse se afogando. Deveríamos ter visto os sinais, parado antes que fosse longe demais, confessou Mark. A conversa continuou, mais detalhes preenchendo as lacunas na história de Jenna. No final, os gêmeos ofereceram todo o apoio que poderiam dar para resolver a situação. Saindo do café, eu sentia uma mistura de emoções girando dentro de mim. As peças das ações de Jenna estavam se encaixando, formando um quadro de desespero ao invés de malícia. O próximo passo estava claro, eu precisava ver Jenna, confrontar o abismo emocional entre nós com uma nova compreensão e, talvez, encontrar um caminho a seguir. Enquanto eu seguia para a casa de Eric, onde Jenna estava ficando, minha determinação se fortaleceu. Este confronto não seria sobre acusações, seria sobre descobrir a verdade sobre nosso relacionamento e ver se o dano poderia ser reparado. A cidade ao meu redor parecia pulsar com a possibilidade de segundas chances, e eu estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, armado com a verdade. A paisagem urbana se desfocava enquanto eu dirigia para a casa de Eric, cada quilômetro me aproximando de um confronto incerto. O ar estava pesado com a tempestade iminente, tanto meteorológica quanto metaforicamente. Minha mente corria, repassando as palavras dos gêmeos, a sinceridade em suas desculpas e o desespero oculto que Jenna aparentemente carregava. Cheguei à modesta casa de Eric, o jardim crescido, a pintura externa descascando-se um contraste marcante com os padrões meticulosos habituais de Jenna. Meu toque na campainha ecoou pela casa, respondido rapidamente por Eric, seu rosto marcado pela preocupação. Entre, ela está te esperando, ele disse, abrindo espaço. A casa estava silenciosa, excessivamente silenciosa, como se preparasse para a tempestade que estava por vir.
Jenna estava sentada na sala de estar, os olhos avermelhados, mas com a postura resoluta. Eric se desculpou e saiu, deixando-nos em um silêncio opressivo. Jenna, eu comecei, minha voz mais suave do que pretendia, conversei com Mark e Jason. Eles me contaram tudo. Ela acenou com a cabeça, lágrimas se formando. Sinto muito. Nunca quis te machucar. Eu me senti tão perdida, e eles estavam lá. Foi um erro. Sentei-me à sua frente, a distância entre nós preenchida com anos de amor e um abismo de traição. Por que você não veio até mim se sentia assim? Pensei que você me deixaria se soubesse o quão fraca eu estava, ela sussurrou. A campainha tocou, cortando nossa conversa. Frustrado, levantei-me para atender, encontrando um entregador com um envelope. Entrega urgente para o Sr. Eric Johnson, ele declarou, entregando-o antes de partir rapidamente. Curioso, abri o envelope enquanto voltava para Jenna. Dentro, documentos se espalharam-se e-mails entre Jenna e Eric, não apenas recentemente, mas se estendendo por anos. E-mails que falavam de amor, de planos, de um futuro juntos sem mim. Jenna, o que é isso? Eu exigi, minha voz quebrando enquanto eu levantava os papéis. O rosto dela ficou pálido, a fachada desmoronando. Se eu posso explicar. Eric entrou novamente na sala, sua expressão mudando para culpa ao ver os documentos na minha mão. Não era para ser assim. Você e Eric? Todo esse tempo. As peças se encaixaram, uma narrativa de engano tecida no tecido das nossas vidas. Jenna estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás, repelido. Há quanto tempo, Jenna? 5 anos, ela murmurou, as palavras um sino de morte para o nosso casamento. A traição, profunda e irrevogável, percorria meu corpo. A tempestade lá fora estourou, a chuva batendo nas janelas, espelhando meu tumulto interior. Por quê? Eu perguntei, um apelo por algum senso de razão. Não era para nos apaixonarmos. Apenas, e aconteceu. Planejamos te contar, acabar com tudo amigavelmente, Eric disse, sua voz firme, mas seus olhos traindo suas palavras. Amigavelmente? Eu ri, amargo e oco. Você destrói minha vida e quer que tudo termine amigavelmente? Olhei para Jenna, a mulher que eu amava, agora uma estranha feita de mentiras. Quero vocês fora da minha vida. Ambos. Jenna soluçou, seu corpo sacudido pelas lágrimas. Por favor, sinto muito. Não, eu disse, a firmeza na minha voz mais penetrante do que o trovão lá fora. Isso acabou. Nós acabamos. Saí da casa, os documentos apertados em meu punho, um símbolo da vida que eu achava que tinha, agora apenas cinzas na chuva. A viagem de volta foi um borrão, meu coração vazio de amor, preenchido em vez disso com a determinação de começar de novo, longe das sombras da enganação. À medida que as luzes da cidade desapareciam atrás de mim, também desaparecia minha antiga vida, o caminho à frente envolto na incerteza da solidão, mas também na promessa de liberdade da traição. A tempestade se dissipou e, com ela, os últimos vestígios do meu amor passado.